estar vendo e assistindo e participando do culto ao vivo. Então, se você compartilhar, as pessoas, os seus amigos vão também ver esse vídeo, né? E podem compartilhar com outras pessoas, e a palavra de Deus assim vai sendo propagada. Amém, queridos? Então agora é o único momento que você tem na igreja autorização para pegar o celular e mexer nele. Depois você desliga ele lá e guarda, amém? E deixa Deus fazer a obra. Amém, queridos? Pastor Rodrigo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Aleluia. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que nós podemos nos reunir aqui e dizer: Senhor, nós viemos te adorar, nós viemos te louvar, nós viemos exaltar o teu santo nome. E isso é muito bom porque o Senhor nos garantiu que se 2, pelo menos, fizessem isso, Ele estaria ali com eles. Ele também disse que Ele habita no meio disso. Por isso que eu estou feliz, porque o Senhor nos encheu hoje. Amém? Nós cantamos, nós batemos palmas, nós louvamos, e agora o Senhor vai responder, pela misericórdia dEle. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 4. É importante, sabe, irmãos, quando nós compartilhamos o vídeo dos nossos cultos, porque eu estive em Bauru a semana passada, a trabalho, e a minha sogra, por exemplo, é uma das pessoas que acompanha o nosso culto. Durante a semana ela vai lá, assiste a pregação, e na pregação retrasada do pastor Eliseu, Deus falou muito com ela por meio do Facebook, e ela orou ao Senhor, ela entendeu e recebeu aquela mensagem, orou ao Senhor e testemunhou algo tremendo que o Senhor fez na vida dela. E aí ela acabou também compartilhando o vídeo, e uma vizinha dela assistiu, e foi lá nessa mesma semana e deu um outro testemunho tremendo de como Deus agiu na vida dela por meio daquela palavra. Elas entenderam, elas clamaram ao Senhor, baseado na pregação do pastor, e o Senhor respondeu imediatamente. Amém? O Senhor, Ele não precisa do Facebook. O Senhor, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa dos meios de comunicação. O Senhor não precisa de nós. Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ele faz do jeito que Ele quiser, porque a obra é dEle. É Ele quem faz a obra. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13 diz assim: Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Coloca a tua mão sobre o seu coração, fecha os seus olhos mais um instante. Faz uma oração comigo, repete assim: Senhor Deus, por favor, fala comigo hoje. E que nessa noite eu receba somente aquilo que for palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar de um assunto bastante interessante, e talvez nos interesse mais ainda nesse momento que nós passamos nesse país, no mundo, um momento de crise. Eu ouvi algo muito bacana, aprendi algo muito bacana a respeito de crise. Pastor Edson Queiroz, já falecido, oportunidades imensas de avivamento. E hoje eu quero falar sobre provação. Hoje o Senhor quer nos ensinar algo a respeito de provação. As pessoas falam tanto sobre provações, as pessoas têm bordões do evangeliquez sobre provações. Há várias situações, até que não consta na Bíblia a respeito de provações, de provas. Existem coisas que se dizem a respeito de provações, até que nos emociona. As pessoas sabem explicar provações. As pessoas sabem, inclusive, contar o tempo de uma provação. As pessoas sabem dividir até o tipo de provação, o tempo, e as pessoas, inclusive, sabem julgar por que você passa por um tipo de provação. Nós temos, inclusive, as pessoas que olham para nós e falam: ih, ó, esse aí deve ter pecado, esse aí deve ter caído, esse aí deve ter caído. Mas aí vem uma grande pergunta que eu não sei se você já se fez. Por que somos provados? Por que passamos por provações? Por
Por que nós passamos por situações, às vezes até terríveis? Por que o Senhor permite isso? E essa é uma pergunta que eu fiz há quase 10 anos atrás, quando o Senhor me deu essa palavra. O Senhor nos ensinou a respeito dessa palavra na UTI de um hospital. Mas isso eu vou contar depois. Então, sem querer, irmãos, me colocar como expert no assunto, ou ainda colocar uma pedra e dizer, somos provados por isso e acabou. Não é essa a intenção. Se nós formos estudar a palavra do Senhor, nós vamos encontrar N situações e motivos por qual alguém foi provado. Mas aqui eu listei alguns assuntos que eu acho importante, baseado em exemplos de homens, servos do Senhor, que foram provados. E eu listei não por um grau de importância, mas aquilo que eu acredito ser o básico que nós devamos saber, para que a gente entenda mais sobre o reino. E para sair muito do estigma dos tópicos, que os pregadores amam, listar, enumerar, eu não trouxe aqui 7 motivos pelos quais nós somos provados, ou então 10 motivos pelos quais somos provados, ou ainda 12 motivos. Só para fazer pirraça eu trouxe 6 situações, 6 respostas pelos quais homens de Deus foram provados. E eu quero começar dizendo para você, baseado naquilo que aquele que a gente chama de a pessoa, não vou chamar de o pai da aprovação, porque aí eu estou cometendo uma heresia, mas o homem mais provado que a gente conhece. O melhor exemplo que nós temos de provação e de comportamento durante a provação, que foi Jó. Todos nós aqui conhecemos a história de Jó, nós sabemos o que ele passou, que aflição, que terrível. E ele se manteve firme, ele se manteve fiel. E se você analisar todo o livro de Jó, nós temos 40 capítulos, pelo menos, em que é tratado a provação, onde é questionado a integridade de Jó, onde Jó, inclusive, fala com o Senhor, e leva umas respostas até duras do Senhor. Mas no último livro, no último capítulo, em Jó 42, no verso 5, nós entendemos porque Jó foi provado. Jó olha para o Senhor e fala, Senhor, eu te conhecia, mas era só de ouvir falar, mas agora eu sei quem tu és, os meus olhos te veem. E o primeiro motivo que nós entendemos baseados na história de Jó, é que nós somos provados para que nós possamos conhecer Deus. O Senhor permite que nós passemos por situações, por tribulações, por provações, para que principalmente a gente possa olhar e enxergar o Senhor assim como Jó. Nós precisamos conhecer Deus, porque no reino, meu irmão, o reino diz, o reino do Senhor está preparado para nos receber. E se você quer morar na casa dele, você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer o Senhor na sua essência. Você precisa entender quem é o Senhor, como Jó, homem íntegro, segundo o próprio Deus. E tem gente que fala, não, o Senhor permitiu que Jó fosse tentado por Satanás, para ver realmente se Jó era fiel. Mas não, eu já ouvi isso, que Deus permitiu para que Satanás não pudesse falar que ele era injusto e não atendesse um pedido do próprio diabo. Mas nós entendemos aquilo que o próprio Jó entendeu. Somos provados para que eu e você conheçamos o Mestre, para que nós possamos chegar lá e ter a nossa entrada garantida, porque o Senhor, como Ele mesmo diz no final do Evangelho, pode vir, porque esse eu conheço, e esse me conhece. Amém? Como diz o Eliseu, quantos estão aqui? Amém. Segunda resposta para essa nossa pergunta, por que nós somos provados, nos remete lá ao livro de Gênesis, no capítulo 40. A partir do verso 14, nós temos alguma situação. Todos conhecem a história de José. Que história difícil também. Eu não sei o que foi pior, o que ele passou, o que Jó passou. Poxa, mas Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos. Sim, mas esse homem foi tirado, esse menino, ainda menino, foi tirado dos seus pais, da sua família, foi escravizado. E olha que interessante o que a gente aprende com José. No verso 14 diz assim: porém lembra-te de mim,
quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa. Essa foi uma conversa que José teve com o copeiro do rei na cadeia. Vocês conhecem a história, vocês lembram que José teve sonhos a respeito de 2 servos que estavam presos com ele. Ele falou, olha, depois de tantos dias, o rei vai te chamar, o faraó vai te chamar e você vai ser morto. E você, durante tantos dias, para esse copeiro, ele falou, o Senhor vai te chamar e vai te restituir o cargo. E depois de entregar aí, José, talvez na sua aflição, na sua angústia por estar preso já há um bom tempo, ele fala, lembra-te de mim, intercede por mim, diz a tradução, intercede por mim perante o faraó, para que eu saia daqui também. E o verso 23 diz assim, o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E quem gosta de estudar o Velho Testamento, e fazer algumas pesquisas a respeito, irmãos, José pode ter passado até 3 anos ainda preso depois do que isso aconteceu. Olha que situação angustiante. Mas José foi conhecendo o Senhor durante a sua provação. Ele foi falando com o Senhor durante a sua provação. E quando você parte para Gênesis capítulo 41, 16, antes disso, a palavra diz que um certo dia o rei sonhou. O faraó teve um sonho. E aí sim o copeiro se lembrou de José. Falou, eu tive preso com um rapaz que interpreta sonhos. E ele pode responder o seu sonho. E aquele José, e eu posso dizer para vocês, que um José totalmente transformado foi chamado da sua cela. E ele estava totalmente transformado porque ele vem com uma autoridade conforme 41:16. E o rei fala, fiquei sabendo que você interpreta sonhos. E ele fala isso, fala, não sou eu, faraó. Eu não interpreto nada. Mas o meu Deus, Ele vai te dar resposta. O segundo motivo pelo qual somos provados, meu irmão, é para que você aprenda a depender somente de Deus. José foi e apelou a um copeiro, talvez um desconhecido, talvez um pagão, um idólatra, e fala, intercede por mim perante o faraó. Deus tinha acabado de falar com ele algo tremendo, e ele vai e apela a um copeiro. Isso não desmerece José e quem ele foi, e nem a sua história. Mas entenda, meu irmão, que nos momentos de desespero, nos momentos de angústia, e principalmente nesse momento que a igreja passa por hoje, onde se fala tanta coisa, onde se promete tanta coisa em nome do Senhor, onde disse que você vai determinar e Deus vai fazer, de repente você se frustra com aquela situação em que Deus simplesmente não te obedeceu. Onde você descobre da pior maneira possível que Deus não é o gênio da lâmpada, em que você faz os pedidos, ou você determina ou ordena algo e Ele simplesmente vai, estrala o dedo e faz. Ele é soberano, não é você, não sou eu. Então aprenda a depender exclusivamente do Senhor. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu acredito que como todo brasileiro, como todo crente, como todo aquele que professa a fé em Cristo, você deve estar passando por algum tipo de situação, mas aprenda, primeiro, conhecer o Senhor nessa situação, e segundo, depender somente dEle. Amém? Estou sendo claro? Estão entendendo? Amém. Terceiro ponto que eu anotei aqui, meus irmãos, vai nos remeter ao apóstolo responsável por eu e você estarmos aqui hoje. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele relata, ele divide com os irmãos de Coríntios algo muito particular. Ele vira para os irmãos a partir do verso 7 e diz assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E nós aprendemos mais uma vez com esse homem. E ele fala, olha que palavra interessante, ele fala, pela grande quantidade de revelações que o Senhor me deu. Deus me mostrou algo tremendo.
o Senhor me deu revelações excelentes, ou em quantidade excelente, mas foi me colocado um espinho na carne, para que eu não me glorie disso. Nós somos provados, meu irmão, para que a gente lembre que a glória é só dele, para que a gente não se engrandeça. Às vezes o Senhor precisa permitir que passemos por algo para que a gente lembre a nossa mediocridade, para que a gente lembre que nós somos pó e ao pó retornaremos, para que a gente lembre que eu não determino nada e o Senhor obedece, para que ele entenda que não sou eu que mando aqui, mas que sou eu que obedeço. E Paulo fala aqui nesse texto que por 3 vezes ele orou ao Senhor, e o Senhor respondeu para ele: o meu favor te é suficiente. Então, quando você for provado, entenda que você precisa conhecer mais o Senhor, que você precisa depender dele, mas principalmente que você nunca deve se deixar engrandecer, porque o que é grande, o que é soberano, o que é poderoso é ele. Amém? Em Gálatas 2, Paulo também nos dá mais uma lição. E no verso 20 ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Esse mesmo Paulo, que antes tinha falado: meus irmãos, passei sobremaneira a provação, que até perdi a esperança de viver. Tem algumas linhas teológicas que afirmam piedosamente que Paulo estava mas ele vem e diz que o Senhor já tinha dado a ele a sentença de morte, para ele entender que é lá. Mas esse Paulo, quando ele vem em Gálatas 2:20, e diz assim: meus irmãos, já não sou mais eu já não tenho mais vontade, eu já não tenho mais desejos, mas aquilo que eu vivo pela fé, eu vivo por Cristo, porque é Ele quem vive em mim. Isso demonstra algo, que nós somos provados, assim como Paulo foi, para que a gente amadureça na fé. No reino nós precisamos entender que nós somos chamados, meus queridos, para crescer, para sermos mais e mais daquilo que o Senhor quer, e é de glória em glória que isso vai acontecendo, porque nós precisamos amadurecer. Nós precisamos deixar, como mesmo Paulo disse, nós precisamos deixar de sermos meninos na fé. E o grande problema da igreja é exatamente isso: a gente fica parado e centrado nessa meninice. Nós ficamos focados e enterrados na nossa pequenez, e não queremos crescer, não queremos receber mais, nós não queremos buscar mais do Senhor, para que a gente possa obedecê-lo em excelência de revelações, como Paulo nos ensina. Só aqui nos domingos está bom, eu não preciso orar na minha casa, eu não quero entender isso, eu não quero deixar de pecar, eu não consigo, eu sou fraco. Meu querido, nós precisamos atingir esse estágio, para que a gente possa obedecer o Senhor, para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa depender dEle, para que a gente não se engrandeça. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos receber do Senhor, nós precisamos ser tratados por Ele. Por isso que Ele nos compara o Evangelho como semente. O Senhor usa muito isso, como árvore, como frutos, para você frutificar, que é para isso que fomos chamados. Você precisa crescer, porque é aquela árvore que minguar, aquela árvore que encruar, como dizia minha avó, aquela árvore que não progride, ela não vai dar fruto. E para essas pessoas tem promessa, que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Conhecer o Senhor, depender somente dEle, não se engrandecer, e crescer, deixar o Senhor fazer você florescer. Fomos chamados e somos provados para que a gente cresça. Não se conforme com a situação que você está.
Não se conforme em estar sentadinho nesse banco. Não se conforme, mas eu não sei orar, mas eu não sei falar, mas eu não sei dizer, eu não sei evangelizar. Não se conforme com isso. Porque ao Senhor é quem é Ele que nos dá o crescimento. É Ele que vai fazendo de glória para Ele, de glória para Ele, de glória para Ele. Quantos entenderam isso nessa noite? Diga glória a Deus. Diga, Senhor, me faz crescer. Eu quero crescer. Mas só diga isso se for verdade. Amém? Até aqui tudo bem? Vocês estão aqui ou foram para o Nordeste? Glória a Deus. Quinto ponto, e é algo aqui que os frequentadores da escola dominical vão rir bastante. Paulo ainda nos ensina em 2 Timóteo 2,15 a nós procurarmos aprovar a Deus, apresentar-se a Deus, como obreiros aprovados. E aí eu acho que a grande questão que muitas pessoas falham, muitas pessoas perdem o seu tempo, muitas pessoas acabam sofrendo por não entender o Evangelho e o Reino. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Como que eu me apresento diante do Senhor? Como obreiro aprovado? Eu não sei se eu estou sendo aprovado. Realmente você não sabe. Por isso que o Senhor permite que passemos por situações. Quando você olha lá em Atos, Estevão, um jovem que aparece glorificando, em seguida é preso, é julgado e apedrejado. E naquele momento que ele estava sendo ali oprimido pelo povo que queria matá-lo, no momento que as pessoas estavam ali pronto para apedrejar ele, naquele momento em que ele estava sendo esmagado, ele olha e começa a contemplar a face do Senhor. E ele começa, gente, vocês não estão entendendo o que eu estou vendo aqui. Mas eu estou vendo o trono, eu estou vendo a glória do Senhor. Eu estou vendo o Mestre. Diferente da primeira grande prova de Pedro. Diferente daquele momento que inclusive o Senhor, por misericórdia, por saber quem Pedro seria, Pedro jurando morrer com o Senhor diz para ele, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, quando foi oprimido, quando Pedro foi esmagado, quando ele foi colocado contra a parede, o que saiu de Pedro? Ele negou o Senhor por 3 vezes. Esse Pedro, antes de se converter, achava que conhecia o Senhor, achava que dependia dele, ele achava que estava amadurecido, ele achava que ele não se engrandecia. Mas quando ele foi exprimido, o que saiu dele? E quando eu falo sempre dessa situação, eu tenho que lembrar do feitio de azeite em Israel. A metodologia de fazer o azeite em Israel através das mós, né, que são chamadas aquelas moendas antigas, com uma tora de madeira com pedras pesadas. O pessoal joga as azeitonas ali e vem com aquela tora para que ela possa espremer as azeitonas e sair dali o azeite. E são feitas pelo menos 4 etapas. E na primeira etapa sai um tipo de azeite, que é um azeite fino. É o mais puro azeite que sai, e esse azeite é levado ao templo. Esse azeite é dedicado ao Senhor e às coisas do Senhor. Aí eles vão lá e aumentam o peso com outra pedra e dão outra moenda, e dali começa a sair um azeite grosso, que ele é usado para, entre outras coisas, para como graxa para as engrenagens. Eles usam uma terceira moenda e uma quarta moenda, e dali vão sair o azeite que eles usavam como remédio, aquele azeite que eles usavam nas lamparinas, e principalmente aquele azeite que a gente se alimenta. Mas olha que interessante isso, como Deus fala do azeite, Ele fala de alguns elementos, e a simbologia disso é tão bacana, porque a primeira prensa sai um azeite puro, um azeite fino, saboroso, que vai para a casa de Deus.
que é dedicada ao Senhor, para que eles possam usá-la para ungir e tudo mais. E quando você é espremido? Quando nós somos esmagados, assim como essas azeitonas, ou como Estevão, ou como aquele Pedro não convertido, o que tem saído de você? Nós somos provados, meus irmãos, para que o Senhor, porque o Senhor está nos dando a chance de conhecer o fruto que tem saído de nós. É quando nós somos esmagados que brota aquilo que tem dentro de nós. A virtude de Cristo, se está em nós, é isso que vai sair quando somos exprimidos. Mas se há fruto da carne, como diz em Gálatas 5, é isso que vai sair de nós. Às vezes as pessoas falam, o Senhor, às vezes, como dizem de Jó, o Senhor permite provações para que Ele veja quem você é. Deus te conhece. Deus sabe o que tem dentro de você, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece os teus desejos, mas você precisa ver qual é o tipo de fruto que tem saído de você, e as oportunidades que temos disso, são justamente quando o Senhor permite provações. Quando Estevão foi provado, saiu glória para o Senhor, saiu honra ao Senhor, porque ele estava cheio da virtude de Deus. Como Paulo alertou em Gálatas 5, ele estava cheio do fruto do Espírito. Mas aquele Pedro, naquela situação em que não estava convertido ainda, achava que estava, aquele Pedro negou o Mestre. Ele viu tudo que o Senhor fez, ele acompanhou de perto, ele estava em tudo com Jesus, e na hora que ele foi exprimido, ele nega o Senhor. Ele estava cheio de carne. A azeitona estragou, rompeu o caroço, amargou o azeite. E essa oportunidade que você está tendo do Senhor é única, porque é assim que você vai saber se você tem apresentado-se a Deus como obreiro aprovado. É no momento que você é exprimido que você sabe e vai conhecer o que tem saído de você. É naquela fechadinha de trânsito, é naquela irritaçãozinha que alguém te faz, é quando o filho risca o teu carro. Não risquem o meu, já fiquem avisados. É quando alguém fala uma coisa que você não gosta, é quando você é confrontado, o que sai de você? Tem Espírito Santo aí, meu irmão, para dar o fruto do Espírito? Ou tem fruto e obra da carne? Então, quando somos provados, nós temos a oportunidade de conhecer mais o Senhor, nós temos a oportunidade de depender, de aprender a depender dEle, nós temos a oportunidade de mostrar que nós estamos aqui reconhecendo que a glória é só dEle, não minha. Nós temos a oportunidade de crescer, de amadurecer como Paulo, e poder olhar e falar, é Cristo já que vive em mim, não sou mais eu já cheguei no estágio que não importa o que eu faça, não importa quem eu sou, importa que Ele habita em mim. E a grande oportunidade que nós temos do Senhor, aleluia, você devia glorificar de pé, falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor ainda me dá a chance de saber, de eu conhecer se a minha oferta é agradável. Eu podia parar aqui, mas eu queria contar para vocês, antes do último tópico, algo muito interessante foi quando o Senhor me deu essa pregação. Na última gravidez da Diná, do Gianluca, que a maioria dos irmãos aqui conhece, nós já passamos várias situações, várias tribulações, várias provações, assim como vocês, e vamos passar. E o Senhor Jesus foi tão honesto, foi tão bondoso conosco, que Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci tudo isso. Amém? Mas nós não esperávamos essa gravidez. O Jonatas, que é nosso segundo filho, já estava indo para 4 anos. E nós tínhamos planejado, na verdade, só o primeiro. Só o nosso primeiro filho, o Pedro, que foi planejado. E aí o resto foi acontecendo, o resto não, né? Os outros foram vindo como bênção, assim como o Pedro. Mas a gente não estava esperando. A Diná tinha acabado de ter uma promoção no banco. E eu tinha acabado, eu não lembro nem o que eu estava fazendo, mas eu estava mudando de emprego também. Mas essa gravidez do Jean foi muito atribulada, foi muito terrível. A Diná já tinha tido algumas complicações
nas 2 primeiras gravidezes. A primeira foi muito leve, a segunda o Jô acabou nascendo com 1 mês quase de antecedência. Mas essa do Gianluca, quando nós descobrimos, ela começou a sofrer várias complicações. E tudo começou a apertar quando nós fomos fazer o exame, aquele ultrassom da nuca. Quem é pai aqui, se lembra que nós vamos lá fazer aquele ultrassom com um certo número de semanas de gestação para medir a nuquinha, e a criança normal, ela tem até 2 milímetros de tamanho, de comprimento, sei lá o quê. Vocês lembram disso, pais? Sim ou não? Sim? Quando nós fizemos esse exame com o Jean, a nuca dele, esse ossinho que estava se formando, já estava com 3,8 milímetros. Estava quase o dobro do tamanho do normal. E o nosso médico, por coincidência, que é nosso irmão em Cristo, nosso amigo, graças a Deus, é especialista em má formação e gestação de alto risco. E ele falou, olha, nós precisamos acompanhar porque isso não é normal. Nós podemos ter alguma má formação genética, nós podemos ter aí, pode indicar também alguma má formação cardíaca, ou inclusive alguma síndrome, principalmente a síndrome de Down. Inclusive, a partir de hoje, o seu filho passa a ter uma chance em 1000 de ser Down. É isso que nós temos que considerar. Nosso médico, ele fez o doutorado dele em Harvard, então, por isso ele tinha acesso ao departamento da Universidade de Harvard de má formação e algumas outras situações. Então, o que ele fez? Falou, olha, vamos começar a rotina de exames e nós vamos mandar, inclusive, para Harvard para eu ter uma segunda opinião com mais segurança. E aí começou aquela bateria de exames. E quanto mais exames nós fazíamos, mais a síndrome de Down foi aparecendo, as chances foram aumentando. Então, ele começou com uma chance em 1000, aí outro exame que nós fazíamos a cada 15 dias, se eu não me engano, né, nós tínhamos que fazer, ela tinha que passar por exames, e foi acontecendo isso até que ele chegou e falou, olha, já estamos em uma chance em 18 dele ser Down. Harvard já diz, inclusive, que ele é portador da síndrome. Mas nós temos que continuar. O que vocês querem fazer? E esse o que vocês querem fazer foi uma pergunta que a ética médica o fez fazer. Porque, inclusive, teria a opção de se negociar a interrupção dessa gravidez. E ele falou, olha, mas eu não faço isso. Eu sou contra o aborto, independente da má formação, seja se for genética, se for cardíaca, eu sou contra. Eu falei, nós também. E o que nós vamos fazer? Ele disse, eu falei, nós podemos orar aqui? Ele falou, sim, e nós oramos. E naquele dia eu falei para ele, doutor, eu queria te pedir algo, nós não queremos mais fazer esse acompanhamento, nós queremos dar andamento, porque nós estamos ficando aflitos. Por que nós estamos ficando aflitos? Porque nós conhecemos vários pais que são que têm filhos com algum tipo de deficiência, algum tipo de síndrome, e essas pessoas são verdadeiros heróis, porque eles se reinventam para poder cuidar dessas crianças, eles se refazem, eles dão completamente a sua vida a favor dessas crianças. Eu não sei se a gente ia suportar fazendo isso, já tendo 2 filhos pequenos. Eu trabalhava em seguradora, eu atendia quase 70% do interior do estado de São Paulo, eu viajava muito. A Diná, gerente de banco, chegava no banco 7 da manhã, saía 7 da noite. Como que nós vamos tratar? Eu não tenho dinheiro para isso. Nós trabalhávamos muito justamente para poder sobreviver. Sempre passando por lutas, situações e puxada de tapete e perdas. Mas aí nós oramos ali naquele consultório, nós falamos, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor tem, aos nossos olhos, o Senhor pode fazer pelo menos 2 coisas. O Senhor pode curar. E o Senhor pode nos reinventar, para que a gente cuide dessa criança. E nesse dia nós saímos tarde, dali nós ainda ficamos conversando lá na porta do consultório, eu e a Edná, e nós fomos para casa, o Pedro acho que tinha 5 para 6 anos, né? E assim que nós chegamos, ele estava lá acho que com a minha mãe, ele veio nos abraçar na porta e falou, papai, mamãe, vamos orar. Eu falei, vamos. E ele falou, só que hoje eu quero orar primeiro. Eu falei, pode orar.
Ele colocou as mãos na barriga da Diná e falou: Senhor, cura esse meu irmão que está aqui. Caramba, é difícil lembrar isso. E aí nós entendemos isso que você acabou de entender. Que Deus tinha algo muito maior do que os nossos planos. E Satanás, sabendo disso, ou imaginando isso, porque ele não sabe o que Deus sabe, mas ele imagina o que o Senhor vai fazer por experiência. Se tem alguém que tem experiência com o Senhor, é Satanás. Por isso que ele vem tão ferozmente contra nós. Eu não sou adepto dessa coisa de toda grande vitória é precedida por uma grande luta, até porque a Bíblia não fala isso. Eu não tenho esse bordão de todo oásis que eu preciso passar por um deserto. Nós falamos isso por lógica, por estratégia militar, que para acontecer uma vitória precisa ter uma guerra, e mais para acontecer um milagre também precisa ter um problema. Às vezes eu vejo as pessoas cantando lá: mestre, eu preciso de um milagre. Eu falei: meu amigo, outro dia eu fui numa igreja, o povo cantando isso: eu preciso de um milagre. Eu falei: mas está tudo bem com você? Não, está tudo bem, mas eu quero. Eu falei: meu irmão, presta atenção, para ter um milagre na tua vida, você precisa estar lascado. Você precisa estar estrupiado. Para ter uma cura, você precisa estar doente. Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro estava morto, querido, fedendo. Você quer ser ressuscitado? Você precisa morrer primeiro. Quem quer morrer primeiro aqui? Ninguém, né? Correto era a igreja toda, aleluia, agora, como Paulo fazia, né? Porque é lá. O lucro está no morrer, para aquele que tem o Senhor. Mas nós estávamos lascados ali, pastor Vicente. Naquele momento a gente estava totalmente abalados, a gente não sabia o que fazer com essas outras duas crianças. Não temos condição financeira para isso. E Satanás sobreveio de uma forma terrível. E a Diná começou durante a gravidez passar muito mal, ficava internada, vivia internada, mais no hospital do que outra coisa. E para adiantar, no dia 25 de dezembro de 2007, a Diná já estava internada desde o dia 20. Porque o útero tentava, além de tudo que ela passava, o útero estava tentando expelir o bebê. No dia 25 de dezembro, o Jean completou 7 meses de gestação. E nós não estávamos esperando sequer um parto. Não estávamos nem preparados, porque a preocupação era o organismo dela tentando expelir o bebê. E o médico, nosso amigo, foi para Araçatuba, deixou a Diná sob os cuidados de um colega, e ela já estava lá há alguns dias. E aí nesse dia, no dia 25, eu comecei a notar depois de várias coisas que nós passamos naquele hospital da Unimed, lá em Bauru, várias situações terríveis, nós orávamos aqui e fazíamos, e a opressão vinha, e coisas terríveis que não compensa contar aqui. Mas aí eu percebi uma movimentação no quarto dela, e entra, e vai, e entra aparelho, e sai aparelho, e ela estava sozinha, né? Nosso plano era era o quarto apartamento, então ela estava sozinha, eu comecei a ver aquilo lá, e vai, e mede, e vai, e ela lá quietinha, né? Eu olhando ela quietinha, ela dava uma olhadinha para mim e tal. Eu falei: nossa, que boazinha, tá quietinha. Aí o médico entrou e falou: Rodrigo, por favor, vem aqui fora. E aí, terrível. Ele falou: olha, o Dr. Fábio quer falar com você aqui no telefone. Isso já estava no finzinho da tarde, uma chuva torrencial caindo em Bauru. E Bauru, não sei se vocês veem no noticiário, Bauru normalmente quando resolve chover, alaga a cidade inteira, né? É terrível. E era o médico, ele falou: olha, eu estou voltando a Bauru e nós vamos ter que fazer o parto. Eu falei: cara, não volta não, velho. Nós tínhamos um relacionamento muito bom. Eu falei: imagina, Fábio, não volta não. Não precisa, está uma chuva terrível aqui. Você vai pegar essa Rondon em 200 quilômetros, é terrível essa estrada. Eu já aquaplanei nessa estrada com o meu carro. Não volta não. Precisa nascer? O Joel está aqui, ele faz. Ele falou: não, Rodrigo, eu estou indo aí. Eu estou voltando, eu só quero que você fique tranquilo, mas eu estou voltando. E aí, eu ainda insisti, Vicente. Falei: não precisa, rapaz, você não confia no médico?
Aí de tanto insistir, ele falou, Rodrigo, eu preciso estar aí porque nós estamos perdendo Diná. Ela teve algum tipo de situação, de situação, um medicamento muito forte, que normalmente se toma 1, 2 dias, ela já estava 6, 7 dias tomando isso direto em carga máxima. E se eu não me engano, ela começou com algum tipo de descompensação cardíaca, e ela estava quietinha porque ela estava morrendo. E por isso aquela correria toda. E aí, como que eu entrava no quarto de novo e olhava para ela? E aí, irmãos, começou a segunda parte, ou a terceira parte, ou a quarta parte dessa luta. Ele chegou depois de muita chuva, e eu assisti o parto dos meus 2 primeiros filhos e fazia questão de assistir do terceiro. E ele me chamou e falou, eu não gostaria que você entrasse lá, porque nós não sabemos o que vai acontecer na sala de parto. Nós não acompanhamos o bebê, eu não sei o que vai nascer. Eu não sei quão dramático pode ser para você o que nós vamos passar ali dentro. E eu lembrei da Diná, sempre me falando, ela falava assim para mim, em todos os partos, aconteça o que acontecer, eu preciso que você esteja do meu lado. E eu falei isso para ele. E ele falou, mas eu preciso então que você fique firme lá. Porque nós vamos estar com a nossa atenção voltada para ela. E aí foi, e aí começou. Uma chuva terrível. 9 e pouco da noite, nós entramos no centro cirúrgico. Prepararam, eu sentei do ladinho e fiquei lá. E aí ele foi falando com o anestesista, a enfermeira-chefe, o auxiliar, e tudo mais ali. Os procedimentos, olha, já cheguei na tal camada, já cortei tal camada, cheguei no útero. Ok, útero, sugador, colocou para sugar o líquido amniótico, pum, caiu energia. Vocês já ficaram no escuro dentro de um centro cirúrgico? Só vou te dar uma dica, centro cirúrgico não tem entrada de ar, nem de luz. Aquilo é terrível. E aí o médico, o anestesista, falou, calma, em 10 segundos entra o gerador. E ele fez 10, 9, tal, 1, 0, gerador. Cri, sem gerador. Passados alguns segundos, o médico fala para a enfermeira-chefe, que eu não lembro mais o nome. Dona fulana, cadê o gerador? Essa mulher falou assim, glória a Deus. O anestesista falou, o Senhor é bom. Só tinha crente naquela sala. E ali o Senhor começou a me ensinar isso aqui. Que Ele é bom. Que eu precisava conhecer Ele. Eu precisava depender só dEle. Que eu não podia me gloriar por ser um pregador, por ser um músico, por ser líder, porque eu dependia totalmente dEle. E ali Ele estava me dando uma oportunidade de amadurecer e ver o fruto que tinha dentro de mim. E foi quase 1 minuto, irmãos, de breu e glória. E esses médicos falando, o Senhor é bom, glória a Deus, aleluia. E ela falou, irmãos, fiquem tranquilos porque o Senhor está nessa sala. E aí voltou a energia, e estava tudo bem. A minha preocupação era a pressão da Diná, porque ela chegou a 6/1 no segundo parto. O anestesista sofreu no segundo parto com ela. E eu não sabia o que ela estava, mas eu sentia que ela apertava a minha mão. Eu falei, bom, se não for reflexo, pós-mortem, ela está viva aqui, não está gelada, está aqui comigo. Mas o Senhor estava ali. E, desculpa, que é duro lembrar. E o Senhor começou a nos ensinar aquilo, começou a falar conosco. E aí o Jean nasceu. E quando ele nasceu, o médico dele falava, Rodrigo, olha isso aqui, esse menino é perfeito. Esse menino é perfeito. Mas não parou por aí, queridos. Veio a pediatra de plantão. Ele nasceu de 7 meses, nós não conseguimos dar aquela injeção nele, porque ninguém esperava um parto prematuro. E aí, eu saí com o bebê, ela fez os procedimentos, ela falou, pai, ele precisa ir para uma incubadora.
E aí nós fomos lá, a incubadora chegou, as portas do Hospital da Unimed Bauru são magnéticas. A energia tinha acabado, o gerador alimenta as questões de urgência e emergência, as portas não abriam. E nós ficamos mais alguns minutos ali. E nesses minutos a gente começou a ficar eu estava tão aflito, porque ela só falava, ele precisa ir para a incubadora, ele precisa ir para a incubadora. E aí nós voltávamos para a sala de parto. Olha o neném aqui. Aí saímos, voltamos de novo. Olha o bebê aqui. Aí o médico já olhou para mim e falou, o que está acontecendo? Eu falei, a porta não abre, a incubadora está do outro lado. Ele falou, façam alguma coisa, mas abram essa porta. Aí eu saí, a médica falou, pai, nós precisamos abrir essa porta. Eu falei, se a senhora falar isso de novo, eu vou quebrar. Ela falou, se preciso, quebre. E eu clamei ao Senhor. E a porta abriu. E entrou e começamos aquela correria e foi tudo. A Diná tirou o neném e nasceu de novo. Parecia que a Diná nunca esteve grávida, nunca tinha tomado aquele medicamento que complicou as suas funções cardíacas. Ela já saiu ali falando, se recuperou muito bem de anestesia, era uma nova pessoa. Porque o Senhor estava lá. E aí começou a situação do Jean, ele foi se complicando, nós conseguimos achar o nosso pediatra, porque ninguém nos falava nada da criança, ele sumiu do berçário, nós conseguimos achar o nosso pediatra, ele correu para lá, e quando ele chegou lá, o Jean estava morrendo dentro da incubadora, porque ele não respirava. E aí começou a outra parte da nossa luta. E nós estávamos ali sozinhos, na noite de Natal. Ninguém esperava isso, nós não contamos isso para a nossa família. Minha sogra, tadinha, que deve estar assistindo o culto agora, se não vai assistir amanhã, foi para a praia, passar o Natal na praia com os meus cunhados. Minha mãe estava lá tranquila, cuidando do Pedro e do Jonatas, porque nós fizemos um voto com aquele médico de não contar nada para ninguém. Porque a gente não queria influência humana em nada, nem nas nossas emoções. Nós não queríamos desanimar na fé, então a gente não precisava de família também cheio de emoção, cheio de dor, nos contaminando ou contagiando com isso. Então ninguém sabia. E aí o Jean foi para a UTI. E ele foi entubado, começou a respiração artificial. A Diná teve alta. E o Jean ficou 11 dias naquela UTI. E nós começamos a ir, visitá-los. A Diná era terrível. Que o Hospital da Unimed, quem conhece aquela região, fica na divisa entre Bauru e Pederneiras, caminho para Jaú. E nós tínhamos que sair quase 20 quilômetros da nossa casa até lá de manhã para ver o neném, e depois às 4 da tarde para ver o neném de novo. Então, a gente ia e voltava. Mas a Diná veio com uma fé fortalecida desse centro cirúrgico, porque o Senhor estava lá. E ela falou, o Senhor vai fazer algo tremendo aqui. Eu criei naquilo. E nós começamos a orar. E nós orávamos o dia inteiro. Nós orávamos o dia inteiro e nós íamos até lá. E aí o Jean estava sendo alimentado. Tinha um respirador que descia. E aí eles colocaram uma sonda fininha para levar leite até o estômago, porque ela não podia amamentar. E mães, não tem algo pior, eu não sei se você já passou isso, mas se você passou, recebe aqui o meu abraço, porque não tem coisa pior do que uma mãe sair da maternidade e deixar o seu filho para trás. Essa eu vi na minha mulher a pior dor que uma mulher pode sentir. É pior do que tudo que ela passou foi deixar ele lá. E nós orávamos e ela falava isso para o Senhor, está doendo. E aí um dia nós chegamos lá, já era acho que o quarto, quinto, sexto dia, não me lembro bem. E aí a Diná, a Diná ela tem uma mania muito bacana, tudo que ela está fazendo ela canta. Eu levei ela para pescar comigo, ela ficou lá na beira do rio cantando. Né? E fica louvando, ela fica louvando na verdade. E aí naquele dia ela falou para mim, eu queria que você fosse lá, e sem ninguém perceber, se você ungisse o Gianluca. Aí eu peguei o meu kit secreto, né? Enfiei aqui para entrar na UTI, os caras quase batiam uma geral, eu escondi bem escondidinho, e não foi em nenhum lugar assim que a gente possa desmerecer o azeite, pode ficar tranquilo, mas eu consegui entrar com aquilo lá, e ela deu uma disfarçada, ela cantando, eu fui lá, botei a mãozinha por dentro ali, ele estava naquele isolamentinho, mas a gente podia pôr a mão, aí eu pus a mão, ungi ele, como disse a palavra, se alguém é enfermo, chama os presbíteros, para que esses unjam.
e essa doença possa ir embora. Usamos a palavra do Senhor e ela cantando. E tinha um garotinho lá que eu tenho muita vontade de revê-lo, que era o Samuel. Samuel já estava internado ali há 2 meses, um garoto prematuro, nasceu com pouco menos de 5 meses e estava ali lutando. Menos de 6 meses, ele já estava ali há 2. E o Samuel não ganhava peso para sair. E ele estava, a gente via, ele estava perfeitinho, formadinho, só que pequenininho, magrinho. E o pai dele, eu lembro que ele trabalhava na NET, ele estava lá com a esposa e tal. E a gente cumprimentava, e nesse dia, Diná cantando, eu ungi o Jean. Fiquei quietinho ali orando, esse homem começa a chorar. E cantar junto com ela. Era crente. Estava 2 meses desesperado naquela UTI, desacreditando no Senhor, porque prometeram para ele que tudo que ele quiser, tudo que ele sonhar, o Senhor ia fazer. Prometeram isso para ele. E o Senhor não prometeu nada disso. O Senhor prometeu que ele ia passar por aquilo, mas foi que ele tivesse bom ânimo, porque o Senhor estaria ali com ele na UTI. E aí nós nos abraçamos e oramos, ele pediu: unge o meu filho também, e nós ungimos. E aí a Diná ganhou um parceiro de cantoria na UTI. Todos os dias nós chegávamos lá, e ela começava a cantar, e ele estava lá, e cantava também, e louvava e tal. E aí Deus começou a fazer aquilo que Ele sabe fazer de melhor, que é nos surpreender. Um dia nós chegamos lá, já perto da alta dele, nós não sabíamos de alta nenhuma até então, estava sem previsão, já não respirava. E aí nós chegamos lá, a médica veio e falou: olha, se esse seu filho é sapeca. Por que, doutora? Vem ver o que ele fez. E aí nós chegamos lá, o Jean já não estava mais com aquele tubo de respiração. Ele estava só com a sondinha do leite no estômago. E ele estava com CPAP no nariz. Com CPAP no nariz. Ele fez: nós chegamos aqui, o tubo respirador estava jogado para trás da cabeça dele. Ele tirou o tubo, pai. Eu falei: e o leite? A sonda? Eu sou muito minucioso, irmãos, eu sou até chato. Mas e a sondinha que estava junto? Não, a sonda ele não tirou, olha que espertinho. Eu falei: doutor, alguém viu ele tirar? Ela falou: não, não vimos. Aí eu olhei para a Diná e falei: o Senhor passou aqui. E glorificamos ao Senhor mais e mais. E fomos embora. No outro dia, nós já levantamos agradecendo e voltamos lá. E quando nós chegamos, uma outra enfermeira falou: esse seu filho, hein, pai? Eu falei: o que ele aprontou agora? Vem aqui. Nós entramos lá, ele estava com aquele panelão e já não estava mais com o CPAP, e a sondinha no estômago. O que aconteceu, enfermeira? Ela falou: nós chegamos aqui, ele tinha tirado o CPAP e jogado para trás da cabeça. Alguém viu? Não. E a sonda? A sonda continuou. E nesse dia nós glorificamos ao Senhor, porque eu falei: meu, quanto milagre o Senhor está fazendo. E Satanás veio com o seu revés. E naquela tarde a UTI encheu de crianças. Crianças que nasceram de parto normal, que todo o tempo de gestação foi concluída. A criança estava indo embora, de alta, começou a passar mal na portaria do hospital, voltou, tiveram que fazer uma incisão aqui, botar um dreno no pulmão, que ela já não conseguia respirar. E a mãe desesperada, os pais desesperados, e crianças assim, que a gente via que foi uma coisa normal, estavam ali na UTI. E aí o Senhor começou a fazer algo, eu já vi, olhei essa mãe desesperada com a filha que estava com um catéter aqui no pulmão. A Diná já orou com ela ali, tranquilizou o coração dela, e o pai do Samuel já estava lá dizendo: o Senhor é poderoso, o meu filho está aqui há 2 meses e eu estou vendo ele fazer. Creiam no Senhor, porque Ele é bom e o reino é dessas crianças. E baseado nisso, no que esse homem falou, eu fui embora. E naquela noite nós oramos, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor vai passar ali de novo para ver o Gianluca, que o Senhor vai fazer algo maravilhoso, eu tenho certeza que eu vou levar meu filho embora, mas por favor e por amor, estende a sua graça para aquelas crianças que estão nessa UTI. E aí na manhã seguinte nós fomos lá, era o 11º dia, e nós chegamos lá atrasados e nenhum pai entrou na UTI, e nós nos preocupamos, nós ficamos aflitos, e pessoas, a menina já veio: ora por mim, e já chorando, e orando ali no corredor, na porta da UTI. Aí veio uma enfermeira e falou: calma gente, calma, fiquem tranquilos. E eu falei: mas o que está acontecendo? Por que nos deixa? A gente entrava às 10, já era 11 e pouco, ninguém deixa a gente entrar.
O que está acontecendo? Falou, calma gente, não é nada demais. É que eu não sei o que aconteceu aqui. E todas essas crianças resolveram ter alta hoje. Aleluia. A menininha que entrou naquela tarde, um dia antes, horas antes, que teve que fazer ali uma incisão para que drenasse o pulmão, estava saindo junto com o Jean, junto com o Samuel. Aleluia. Nós vimos o Samuel. Samuel estava desnutrido. Ele passou de 2 quilos, irmãos, em dias. Uma criança que não mamava, pegou o peito. E aí a ideia era essa, né? Eles precisam ser amamentados. Se eles conseguirem amamentar, vocês podem levar. E foi aquele bando de mãe, né? Abrindo a camisa, já entrando. Todos mamaram, todos conseguiram se alimentar, arrotaram, respiraram. E aí nós vamos para o nosso último tópico de hoje, a respeito de provações. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali, Daniel capítulo 3, diante da fornalha, e enfrentaram Nabucodonosor, e foram lançados, e existia um 4º homem ali. E eu sempre gosto de dizer que Jesus ali não era o Senhor, não era o anjo do Senhor, ele não era o 4º homem, ele era o primeiro. O 4º homem era Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Senhor era o primeiro, porque ele já estava lá na fornalha esperando. Ele já estava naquela UTI, ele já estava naquele centro cirúrgico, esperando. E eles foram lançados e saíram daquela fornalha sem cheiro de fumaça, sem um fio de cabelo queimado. No verso 28 e 29, irmãos, diz assim, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E o verso de 29 mostra por que eles passaram por aquela provação. Por mim, pois, é feito um decreto, disse Nabucodonosor, pelo qual todo o povo, toda a nação, toda a língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, ou sejam destruídas, porque não há outro Deus que possa livrar como o Deus dele. E nós somos provados, meu querido, entenda isso, para que Deus Pai seja glorificado. Tudo que nós passamos nessa gestação, tudo que nós passamos nessa situação toda, serve hoje, tem servido já há 9 anos, para que Deus Pai seja glorificado. Porque para isso nós fomos chamados, para isso nós fomos criados, para que Deus Pai seja glorificado. E eu não sei o que você tem passado, meu irmão. Eu não sei qual é o tipo de angústia que tem te afligido. Mas hoje o Senhor veio aqui para nos dizer que Ele está ali te esperando. Se você crer no Senhor, se você estiver disposto a conhecer o Senhor, depender somente dEle, não se engrandecer naquilo que você recebe dEle, amadurecer e crescer na fé, se você quiser conhecer o fruto que sai de você, o Senhor está pronto para ser glorificado através da sua vida, porque é para isso que Ele nos chamou. Fica de pé, meu querido. O nosso Deus não é um Deus de milagre. O nosso Deus não é o Deus do poder. Isso são consequências da passagem dele. O nosso Deus é o soberano, o único digno de ser glorificado, exaltado e louvado. É pequeno você definir o Senhor como um Deus de milagre. É muito minimista você falar somente do poder dele, porque ele é muito maior que isso tudo. Ele é Deus. E no reino você precisa aprender algo. Não importa quem nós somos, importa quem Ele é. Não importa se nós somos fracos, importa que o nosso Deus é poderoso. Não importa se fraquejamos e caímos. O que importa é que se nos arrependemos, Ele está disposto a nos colocar de pé. E não importa, meus irmãos, se nós somos simples, medíocres, limitados homens e mulheres. O que importa é que Jeová é Deus.
Diga isso: Jeová é Deus. E uma das suas características é a misericórdia. Eu não sei se vocês têm uma aflição terrível como que nós passamos, ou mais terrível ainda. Mas o Salmo 91, no verso 15 diz: o Senhor garante que Ele estará conosco no dia da angústia. E o Senhor preparou essa noite para a misericórdia da minha vida e da sua vida. Para dizer, se você se decepcionou com essa teologia fálica, com essa teologia de homens, essa teologia revelada após Cristo, o próprio mestre Josué nos orientou que mesmo se um anjo nos trouxesse algo para que a gente rejeitasse, mas mesmo assim a gente aceita tudo que vem dos anjos, dos apóstolos modernos. Nós aceitamos toda e qualquer revelação que até contradiz essa palavra. E talvez você esteja decepcionado hoje, angustiado, porque o gênio da lâmpada não funcionou com você. Mas o Senhor está te dando mais uma chance de caminhar rumo à região celestial, no caminho certo, no caminho da única promessa muito honesta e sincera, a mais honesta possível, não dizendo que Jesus não foi honesto, mas a mais transparente possível, de que nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci tudo isso. Se você se decepcionou, ou se ainda você entendeu essa palavra e falou: não, meu irmão, não está saindo coisa legal de mim não, eu não tenho conhecido o Senhor. Jó foi provado, meu irmão, para que se cumprisse aquilo que Daniel falou depois, no capítulo 11, no verso 32, aos violadores da aliança, estes serão despedaçados, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e acontecerão proezas. Eu não vou prometer para você que depois dessa luta vai vir uma grande vitória, porque a grande vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. O melhor de Deus já veio, não se iluda, e o melhor de Deus vai voltar. Mas o Senhor, na sua misericórdia, diz: eu estarei contigo no dia da angústia. Se você já entregou os pontos, queridos, eu queria orar com você no seu lugar. Mais do que isso, eu queria que toda a igreja fechasse os olhos. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação. Faça uma análise introspectiva de tudo aquilo que nós falamos hoje, do seu comportamento durante as provações. Eu busquei conhecer mais o Senhor. Eu passei a depender somente dEle. Eu tenho me engrandecido naquilo que o Senhor tem me dado, nas oportunidades que o Senhor tem me dado de crescer. Mais que isso, eu tenho crescido verdadeiramente, eu tenho me enganado, eu tenho amadurecido, ou eu estou me enchendo de vaidade? E esse fruto que eu estou dando aqui, eu comeria, eu me alimentaria dele? Como foi dito aqui, se você comer aquilo, se você experimentar, se alimentar daquilo que sai de você, vai ser bom ou ruim? Ou vai ser ruim? Deus Pai tem sido glorificado através da minha vida, através da minha luta, através da minha angústia. Fala com o Senhor. Confesse ao Senhor o que tem saído de você. Pai, aqui está a tua igreja falando com o Senhor, clamando pelo teu nome. O Senhor garantiu que se confessarmos os nossos erros, as nossas falhas, o Senhor é fiel e bom para nos perdoar. Então nos perdoa, por favor, em nome de Jesus, e começa de novo, Senhor. Que cada um de nós agora possamos reconsagrar o ministério ao Senhor e recomeçar, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, nos perdoa se nós
estamos servindo ao Senhor por conveniência. Nos perdoa se nós estamos servindo justamente por aquilo que o Senhor pode fazer e não por quem Tu és. Nos perdoa se não temos servido ao Senhor como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram pela obediência, não por aquilo que eles imaginavam que o Senhor ia fazer. Mas, Senhor, como Paulo, nós queremos que Cristo viva em nós. Então, por favor, tenha misericórdia de nós, por meio do Teu Espírito, nos transforma hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos sair daqui conhecendo mais o Senhor, Pai, dependendo mais de Ti, glorificando somente o Senhor e o Teu nome. Que nós possamos sair daqui mais maduros, amadurecidos, Senhor, por meio do Teu cuidado, Pai. Que nós possamos sair daqui hoje reconhecendo o fruto que temos dado, Senhor. Mas, Pai, faz algo diferente na nossa vida, porque nós queremos que o Senhor seja glorificado por nosso meio, por meio de nós, Pai. A glória é Tua e nós queremos entregar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos testemunhar o mover do Senhor aqui. Que nós possamos testemunhar pessoas, Senhor, sendo grandemente usadas por Ti, Senhor. Que as pessoas possam amadurecer e crescer, que a meninice saia do nosso meio em nome de Jesus. Que a vaidade saia do nosso meio em nome de Jesus Cristo. Que a ignorância saia de nós, que o achismo saia de nós, que os movimentos, Senhor, saia de nós e fique somente aquilo que vem do Senhor. Nós queremos dar o fruto bom, Senhor, nesse tempo que o Senhor preparou ainda, esse tempo de misericórdia, enquanto o Teu Filho não volta, Pai. Tem misericórdia de nós e começa de novo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos violadores da aliança, Ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e acontecerão proezas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério e que Deus possa ser glorificado todo dia na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia.